Graças a Deus. Eu costumo dizer, já falei isso em alguns lugares, e não posso provar isso na Bíblia, mas eu acredito assim. Tem algumas pessoas que elas já se conhecem no Espírito, mas a seu tempo Deus apresenta. E quando Deus apresenta, você sabe que já conhecia aquela pessoa no Espírito. E foi o caso que a gente experimentou hoje. De estar conversando com o pastor Jair, a pastora Aline, e ter aquele sentimento assim, de que tem uma conexão no Espírito. Deixa eu dar meu boa noite a todos, né? Já fui apresentado, então meu nome é Juscelia, minha Lulu está ali. Nós somos casados há 22 anos, vai fazer 23, dia 16 de julho. E nós casamos dia 16 de julho de 1994. Foi um casamento assim impactante, reverberou tão forte que nós casamos num sábado e inspirou o Brasil para ser tetracampeão no domingo. Naquele era a Copa do Mundo, e eu lembro que o Brasil foi campeão no domingo e a gente casou no sábado. Então foi lua de mel, com mais festa, com mais... E nós temos duas meninas, a Isabel tem 21 anos e a Sara tem 16 anos. A Isabel fez 21 anos semana passada e a Sara tem 16 anos, faz 17 em novembro. São duas meninas que Deus nos deu e maravilhosas. Tem sido assim, Deus nos deu graça de ter filhos que todo o tempo nos deram prazer. E quando a Sara nasceu, a médica falou que nós não deveríamos mais engravidar. E então respeitamos isso, mas eu creio que a gente faria mais uns 2 ou 3, porque a gente gosta demais de família. Mas é bom que de certa forma assim, então a gente vive beijando o filho dos outros e abraçando. Mas eu quero poder gastar um tempinho nessa noite. Quero, entre tantas boas-vindas que são dadas aqui, o pastor me falou dos muitos irmãos haitianos que fazem parte dessa parte do corpo de Cristo, né? Sejam bem-vindos à nossa nação. Vocês podem ser para alguns no Brasil estrangeiros, mas para nós vocês são irmãos. Porque Deus, Ele tem uma família. E não tem jeito de você querer entrar na família de Deus. Só tem uma maneira de você entrar na família. É nascendo nela. Por isso que a Bíblia nos indica que devemos nascer de novo. Para fazermos parte da família de Deus. Para fazer parte de uma família, você precisa nascer nela. Amém? E talvez falaremos um pouquinho sobre isso essa noite. De nascer na família de Deus. E como entendermos o processo de sermos filhos de Deus. Parece que isso precisa de alguma forma ser reanimado na mente e no coração da igreja. Para que possamos nos aperceber de quem somos. Para dar uma resposta de acordo com o que somos. Nós sabemos que nós vivemos dias onde a nossa identidade ela está muito comprometida. Há uma nação de órfãos, há um universo de ideologias. Nós vivemos uma guerra de ideologias nesses dias. E isso de alguma forma afeta e busca roubar a identidade da igreja e a identidade dos filhos de Deus. Inclusive, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que é isso que a Bíblia diz. Amém? Quem diz que nós somos evangélicos é o IBGE, é a Rede Globo, a revista Veja, mas a Bíblia nos chama de filhos. É importante nos apropriarmos da identidade que temos, porque se sabemos quem somos, então podemos saber para onde iremos. Porque quem conhece a sua origem, certamente conhecerá o seu destino. E quem tem a sua origem roubada, então tem o seu destino furtado. Amém?
Se eu não fosse pedir muito para você, abrir a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 3. Zacarias, no capítulo 3. Existe uma experiência acontecendo através do homem. O profeta Zacarias, ele tem uma experiência muito gloriosa. Pai, nós queremos te dar graça e render o nosso coração a Ti. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Por isso, Senhor, que o fluxo do Teu rio, que ele esteja de contínuo aqui, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Ministra-nos, Senhor. Ministra-nos com Tua graça, Pai. Capítulo 3 de Zacarias diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Vou repetir essa frase. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando o anjo, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: diante dele quem? Os outros anjos. Dizendo: tirai-lhes estes vestidos sujos. E a ele, Josué, lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponho-lhe uma mitra sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Aleluia. Não são passagens muito comuns da gente ler na Bíblia, mas eu gostaria que você atentasse para aquilo que acabamos de ler. Nós somos uma casa espiritual. Importa recuperarmos, ou adquirirmos, ou reafirmarmos, ou avançarmos na consciência de quem somos. É necessário que a igreja brasileira, ela tenha um batismo de consciência de quem é, e como indivíduos saibamos quem somos, para que funcionemos no coletivo. Eu sempre digo aos solteiros, quando eu falo para namorados e noivos, eu sempre digo: procure ser um bom ímpar, que você certamente será um bom par. Quem não é um bom ímpar, não consegue ser um bom par. Se não me conheço como indivíduo, se não me conheço como uma unidade, não consigo me mover no coletivo. E preciso conhecer-me para me mover no coletivo. Deus é uma unidade coletiva. O Senhor é uma trindade. Ele é um, mas Ele é três. Que é isso que significa dizer: eu sou um que vivo para uma coletividade. Amém? Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está dizendo que não é bom que o homem esteja casado. A Bíblia está dizendo que o homem foi feito para relacionamentos. Porque o casamento não resolve o problema de ser só. Tem gente que é solteiro e não está só, e tem gente que é casado e está só. Nós somos feitos para relacionamentos. Agora, funcionamos bem quando conhecemos quem somos. Amém? E nós estamos diante de uma experiência que o profeta Zacarias, ele teve uma experiência, algo totalmente espiritual. Não sei se isso aconteceu pelo sonho, não sei se isso aconteceu num arrebatamento de espírito, ou simplesmente num arrebatamento de sentidos,
Como diz o apóstolo Paulo, se fora do corpo, no corpo eu não sei. A realidade é que esse homem, profeta Zacarias, ele se viu numa experiência totalmente espiritual. E dentro dessa experiência ele viu o anjo do Senhor, ele viu um homem chamado Josué, que era o sumo sacerdote daquela época, e ele viu Satanás, que estava à sua direita, para se lhe opor, e havia outros anjos ali. Mas há 4 personagens significativos nessa experiência. O anjo do Senhor, e teólogos, a grande maioria dos teólogos, eles concordam em dizer que quando a Bíblia faz referência sobre o anjo do Senhor, está falando de Cristo, o Messias. Esse é um personagem. O outro personagem é o Josué, que era o sumo sacerdote da época. Outro personagem é o diabo, Satanás estava ali. E um quarto personagem que era o próprio Zacarias, que estava na experiência, relatando tudo. Mas importa contextualizar isso um pouquinho, e eu gostaria da sua atenção, porque estamos falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. Somos uma casa espiritual. Oh, quão bom temos a consciência de quem somos, de que realidade possuímos e de que realidades nós estamos intrinsecamente vivendo. Porque você pode viver uma realidade sem ter consciência dela. Sabe por que essa geração que está vindo sofre tanto? Por que os nossos adolescentes estão em depressão? Por quê? Porque eles têm necessidade de uma coisa que eles não sentem falta. A maioria das nossas doenças tem a ver com uma necessidade de coisas que nós não sentimos falta. E é horrível, porque você não busca o que você não sente falta. Quantos estão comigo? Vamos trabalhar um pouquinho sobre pensar sobre as coisas. Amém? Deus é um Deus pensante. E nós somos de uma cultura onde não temos por origem pensar. Por quê? Porque viemos de uma escravatura. Por quê? Porque viemos de senhores que nos enganaram. Senhores que disseram, olha, nós não queremos que você coma as nossas frutas. Nós queremos que você só trabalhe para que nós possamos comer e negociar as frutas. Então, se você comer melancia, chupa uva, você morre. E quando morria alguém, eles diziam, ó, chupou uva e comeu melancia. E nunca se parou para pensar ao contrário disso. A nação brasileira, ela é uma dos primeiros no mundo que menos entende o que lê. E olha, irmãos, que nós vivemos o privilégio de estarmos numa pequena fatia da nossa nação, colonizado por europeus, que ainda nós reagimos de certa forma bem melhor que o restante do país. E isso não está no campo do orgulho, mas é uma verdade. Por isso que você vê que aqui na nossa região não se prolifera muito determinadas igrejas que trabalham num marketing desenfreado, mas não funciona assim em outros lugares. Jesus, ele poucas vezes respondeu uma pergunta com resposta. Sempre que Jesus respondia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta, sempre provocando nas pessoas pensarem, ter uma consciência sobre aquilo que faz. Eu me converti na igreja católica, eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Eu fui 4 anos coroinha, eu fui um católico praticante, profundamente. Se você quiser saber sobre o catolicismo, me pergunte. Mas uma das coisas que me aconteceu, quando eu me converti dentro da igreja católica, ali eu fui batizado no Espírito Santo, ali eu vi centenas de pessoas serem batizadas no Espírito Santo, ali eu vi curas, eu vi milagres, coisas fantásticas Deus fez ali. Mas uma das coisas que aconteceu, que quando eu me converti, eu me tornei um pavor para os padres. E eu não estava em rebeldia, eu não estava querendo confusão, eu só queria saber sobre as coisas que eu fazia desde criança e não sabia por que fazia. Eu lembro que sempre que eu entrei na igreja, antes de sentar no banco, eu me ajoelhava e fazia o sinal da cruz e depois eu entrava no banco. Eu me perguntei agora que me converti, por que isso? Que significado tem isso?
Porque eu sempre ouvi falar de um Jesus que havia sido morto. Eu fui em muitas procissões do Senhor morto. Mas eu descobri em um determinado dia que ele estava vivo. Que ele havia ressuscitado. Porque eu sempre tive a informação, inclusive, da figura dele na cruz. Ou então dele pequenininho, a figura que tinha era de uma mulher super poderosa, com um menino Deus frágil no braço, e um pai que não aparece. Por isso está desconfigurada a família brasileira. Por causa desse padrão que estabeleceu-se, inclusive na nossa nação. Se diz que há uma padroeira. Padroeira, a palavra padre em latim quer dizer pai. Uma padroeira está no mínimo errada a questão aí da gramática, porque padroeira significa uma pai e mulher. E eu queria saber por que as coisas aconteciam. Eu queria saber, como o padre me explicasse, por que todo ano, determinada data, a gente saía para arrumar, fazer tapetes de supilho, ferragem, dessas pó de serra. E depois nós caminhávamos ali em cima, e eu fazia aquilo com tanta reverência, com tanto temor. Mas por que fazia? Por que fazemos tantas coisas? Porque temos dinâmicas que chamamos de espirituais. Por quê? Por que fazemos isso? Que significado tem a nossa ceia? Por que pregamos sobre o chamado de Gideão, e quando acaba a igreja, e quando acaba o culto, então vamos cear? Qual que é o significado da nossa ceia? E algumas pessoas às vezes ainda me dizem: pastor, você tem jeito de padre até hoje. E você fala tão bem da igreja católica, que parece que você ainda, sabe, como eu fui expulso, eu acho que você ainda queria estar lá. Eu disse: não, querido, você está enganada. Porque eu fui liberto do catolicismo. E como eu gostaria que a igreja católica entendesse que ela não foi. Porque nós somos uma igreja romana. Totalmente romana. O catolicismo está intrínseco em nossas vidas. E o Senhor nos convida a termos uma espécie de uma libertação. É preciso que haja uma revolução sobre coisas que nos conduziram até agora, para que cada um tenha a sua experiência, o seu culto racional, que saiba o que é e o que faz. Quantos estão comigo? E nesses dias aqui, existe uma realidade espiritual. Na Bíblia Sagrada, chegou um momento do povo de Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Eles se separaram de Deus de tal forma que Deus viu que, como eles começaram a se relacionar sexualmente com as mulheres estrangeiras, daqui a pouco Deus não tiraria mais uma semente genuína de Abraão para que o Messias nascesse. Então aprove a Deus estabelecer um juízo sobre Jerusalém. Um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor foi lá, tomou todo o povo cativo e levou para dentro do país da Babilônia, e o povo de Israel ficou cativo lá como escravo por 70 anos, que a profecia falou que eles ficariam 70 anos. Nessa investida, eles destruíram o templo do Senhor, aquele templo que Salomão fez. A casa do Senhor foi destruída, ela foi queimada, os muros de Jerusalém foram destruídos e queimados. Só que agora, depois de 70 anos, eles recebem autorização, e caravanas saíram de dentro da Babilônia, do povo hebreu, do povo judeu, para restaurar os muros de Jerusalém e para restaurar a casa do Senhor. E é aqui que eu e você entramos, porque essa restauração fala de mim, de você. Está falando da nossa experiência de nascer de novo e de termos uma vida com o Senhor. E quem conduziu profeticamente as diretivas espirituais, proféticas para a reconstrução dessa casa, foram dois profetas, um Zacarias e outro Ageu. Zacarias e Ageu, eles trabalharam profeticamente, ao passo que Esdra e Neemias, eles colocaram a mão na massa. E naqueles dias, o governador de Judá se chamava Zorobabel, e o sumo sacerdote da época se chamava Josué, que é esse aqui, que Deus dá uma visão para Zacarias. Ageu vai falar que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quem já ouviu essa mensagem na Bíblia? Ok.
Que bom que sabemos sobre ela. Mas eu quero acreditar que uma boa parte saiba que essa palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, era uma profecia que daqueles dias conduzida para aquela casa do Senhor que estava sendo reconstruída. E por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Já vamos entender isso. Aqui, irmãos, nós estamos tendo uma experiência, um conhecimento sobre uma realidade espiritual que eu e você vivemos. Então, Zacarias, ele tem uma visão do anjo do Senhor, e o sumo sacerdote Josué estava ali. E o sumo sacerdote Josué, ele, como sumo sacerdote, ele é uma figura de Cristo. Mas ele, como um homem de vestes sujas, ele é uma figura de mim, de você. E é aqui que nós entramos. E é interessante porque ele dá uma olhada para o lado, e quem está no lado? Satanás estava ali para se lhe opor. Estava ali para se lhe opor. E aqui nós temos um equilíbrio espiritual. Porque quem tem mais tempo de vida cristã aqui, eu tenho 23 anos de fé, e eu vivi realidades na igreja brasileira onde o diabo era muito grande. Meu Deus, entraram na minha casa e viram demônio em muitas coisas. Viram o demônio no tapete, viram o demônio no quadro, viram o demônio na coxa da minha cama, viram o demônio nos brinquedos da nossa filha. A gente queimou quase a mobília inteira. Eu não sei quem já viveu essa experiência aqui, levante a mão meio envergonhadinho, mas obrigado, ok, só para não me deixar sozinho, obrigado. E foi uma coisa assim que o diabo era grande, chegava a faltar corda no mercado para amarrar o diabo daquela época. Foi um período que estudaram apostilas, estudando sobre o diabo e coisas desse tipo. Até que essas coisas a gente viu que ela não protegia a gente contra a tentação do pecado. E a gente pensava, se um sangue de galinha derramada no centro de macumba, num terreiro de ocultismo, ele tinha o poder de fazer uma empresa falir, destruir um casamento, o que o sangue do cordeiro sobre os umbrais da minha alma não poderá fazer. Então a gente pensa, uau, então recuperamos-nos, saímos daquelas ignorâncias, por assim dizer, embora aquilo tinha algum sentido. Só que a igreja foi para outro extremo. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha com os extremos. E todo extremos, na palavra do nosso querido pastor Cote, todo extremo é beirada de abismo. A igreja foi para um lugar agora onde o diabo não existe mais. Parece que o diabo não existe. E a gente ignora as artimanhas de Satanás. Por isso estamos com os nossos filhos se suicidando aí. Porque ignoramos. Mas aqui nós temos um equilíbrio, que o anjo do Senhor está diante do sumo sacerdote Josué, e o diabo está à sua direita para se lhe opor. Uau, então nós temos um equilíbrio aqui, e sabemos que nós temos uma oposição, ela existe. O apóstolo Paulo diz que eu não tenho que lutar contra carne nem sangue, eu tenho que lutar contra principados e potestades. Uau, ele não diz contra que eu não tenho que lutar, ele diz contra quem eu tenho que lutar, porque lutar eu preciso lutar. Sabe, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, amém? Uau, e isso significa então que eu tenho uma batalha. Agora importa saber o que Jesus quis dizer quando ele fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe, naqueles dias as cidades eram muradas, e as portas eram de madeiras, e as portas eram fechadas quando uma cidade estava sob perigo de ser sitiada ou invadida. Normalmente se fechava as portas à noite. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, essa era a ideia de Jesus. Quantos aqui já assistiram aqueles filmes de bárbaros que vêm com aquelas toras de árvore querendo derrubar uma porta de uma cidade? Não sei se você sabe o que eu estou falando. Essa era a ideia de Jesus. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a ideia de Jesus é que a igreja daria contra as portas do inferno, e não que o diabo se levantou, como é o nosso costume dizer. Porque a gente diz, o diabo se levantou, o inimigo está furioso. Não, eu preciso entender que quando o céu fica de bronze,
que quando as coisas parecem que ficam sem sentimento de oração vai embora, sentimento de fé vai embora, o céu parece de bronze, parece que Deus se afasta, o diabo não se levantou aí, nem Deus se afastou, você está dando com os pés nas portas do inferno, a proximidade do reino das trevas está ali, então não é hora de eu paralisar ou recuar, mas de eu ir muito mais, porque uma hora rompe e algo vai acontecer ali. A Bíblia diz que esse homem, sumo sacerdote Josué, o diabo estava à sua direita para se lhe opor. Por que isso? Irmãos, porque naqueles dias, eram os dias que estavam se reconstruindo a casa do Senhor. Quantos aqui se entende como casa de Deus? Ser templo do Espírito Santo. Uau! Isso é muito importante pensar. Entendamos uma coisa. Quando o profeta Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é preciso entender que um dia Jesus, ele olhou para o templo e ele disse, eu vou destruir esta casa, em 3 dias eu reconstruo. Eles disseram, esse cara está louco. Claro, Jesus estava falando, essa casa vai ser destruída, porque ela é só uma pedagogia, que ensina sobre a verdadeira casa, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus sempre quis habitar em pessoas. Jesus está dizendo, com a minha morte e ressurreição de 3 dias, eu destituo, eu desabilito esta casa, e um homem, uma mulher vai poder ser casa do Senhor. Por quê? Porque até que Jesus não ressuscitasse, uma pessoa não podia nascer de novo. Até que Jesus Cristo não vencesse a morte, um homem e uma mulher não podiam experimentar um novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Mas o menor nascido no reino de Deus, esse é maior do que João Batista. Por que João Batista? Você parou para pensar? Jesus disse, todo homem que passa pelo ventre de uma mulher, não houve maior do que João Batista. Meu Deus, eu achava que Isaías era maior do que João Batista. Eu achava que Abraão era maior do que João Batista. Eu achava que Davi era maior que João Batista. Mas Jesus vem dizer, sabe, de todos que passam pelo ventre de uma mulher, não tem homem maior do que João Batista. Só que Jesus diz, mas o menor nascido no reino, sabe? João capítulo 3 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos nascidos, serem filhos de Deus. E ele continua, filhos não nascidos da carne, e filhos não nascidos do sangue, mas filhos nascidos do Espírito. Sabe, quando há um novo nascimento, significa dizer que essa pessoa que nasceu de novo, ela nasceu no reino de Deus. Por isso que quando eu não espero que eu estou indo para o céu. Não, você não vai para o céu e eu não vou para o céu. Nós vamos voltar para o céu, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Quem nasceu de novo, nasceu do céu. E todas as angústias que tem, e todas as tristezas que temos, angústias que temos, isso não é ruim, tristeza não é ruim, angústia não é ruim, sentimento de crise existencial não é ruim, porque tudo isso diz, você está longe da sua casa, você precisa voltar para a sua casa, é o anseio de voltar para casa e não de ir para o céu, porque uma pessoa nasceu de novo, isso é nascer no reino. Não houve maior do que João Batista dos que nasceram do ventre de uma mulher, mas o menor nascido no reino é maior do que João Batista. Uau, falou com quem? Falou comigo? Falou com você, porque você já nasceu de novo. Agora, se já era um absurdo para mim pensar que João Batista era maior do que Isaías, João Batista era maior que Moisés, João Batista era maior que Abraão, João Batista era maior que Davi, agora a Bíblia está dizendo que eu sou maior do que João Batista. O que é isso? Porque eu já nasci no reino. O mais fraquinho, o homem crente, mulher crente, que nasceu de novo, nasceu do reino, é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele não pôde ter uma coisa que eu e você temos. O quê? Deus morando dentro de si. Por isso, importa pensarmos sobre o novo nascimento. Sobre essa experiência. Não se trata de você ser católico e virar para crente. Se trata de você entender o que aconteceu com você e comigo. O novo nascimento. Por isso que a Bíblia ela fala, a Bíblia tem orientações, a Bíblia tem promessas, a Bíblia tem ensinos, tem exortações. Mas
a mim me faz refletir quando a Bíblia faz uma pergunta. Você já parou para pensar que Deus faz perguntas na Bíblia? Esporadicamente você lê a Bíblia e tem uma pergunta para você responder. Agora eu pergunto, Deus que sabe tudo, faz pergunta para mim. Será que Ele quer aprender comigo? Será que quando Deus me faz uma pergunta, Ele está dizendo, sabe de uma coisa, eu sou Deus, mas esse assunto aí eu não sei bem, eu gostaria que você me ensinasse? Não, não é assim. Então por que Deus faz perguntas na Bíblia? Porque quando um pai faz uma pergunta dessa para o filho, que ele quer falar sobre coisas que o filho pensa que sabe, mas não sabe. Eu não sei quantos pais tem aqui, quanto pai e quanta mãe. Mas quem aqui já viveu a experiência de chamar um filho, uma filha e dizer, filho, a professora falou comigo que você fez isso. Você tem noção do que você fez quando você falou isso para a professora? Filho, filha, você tem noção do que você fez quando você falou aquela coisa lá na mesa, no almoço da casa da vovó? Quem já teve experiência parecida assim? Amém. E por que você pergunta se ele tem noção do que ele fez? Você já sabe que ele não tem noção do que fez. Por que você pergunta? Porque você quer falar para ele uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus pergunta para mim uma coisa na Bíblia, é porque Ele quer falar para mim sobre algo que eu penso que eu sei, mas não sei. E uma das perguntas que Deus faz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Isso é uma pergunta. Vou repetir. Deus me pergunta, não sabeis vós que sois templo do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, Senhor, eu sei que sou templo do Espírito. Então Ele continua me perguntando, e se você sabe que é, porque se comporta como se não fosse? Oh Deus, eu não estou entendendo, querido. E Ele diz, filho, se você sabe que você é templo do Espírito Santo, se você sabe que eu mudei o meu filho para morrer por você, e o Espírito Santo para viver dentro de você, por que você ainda depende tanto das coisas darem certo do lado de fora, para você ser feliz aqui dentro, se o que eu tenho de mais rico eu coloquei aí dentro? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que Ele habita dentro de vós? Agora eu lhe pergunto, obrigado, meu irmão. Agora eu te pergunto, se o Espírito de Deus habita em vós, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de... Uau! O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Para aquele que nasceu de novo, o reino está aí dentro. Na velha aliança, Deus levou o povo no monte. E ali teve relâmpagos. Ali teve toque de trombetas. Teve trovões. Meu Deus, eu creio que nem a Disney conseguiu um show pirotécnico daquele que Deus fez naquele monte. Era o pacto da velha aliança. Na nova aliança, Deus pegou o trovão, Deus pegou a trombeta, Deus pegou os relâmpagos, e Ele colocou dentro de mim, através do novo nascimento. Agora eu te pergunto, se o reino de Deus está dentro de mim. Meu Deus, se o reino de Deus está dentro de você, me diga uma coisa, irmão, se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está o avivamento? Uau, se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está a prosperidade? Se o reino de Deus está dentro de você, onde é que está a cura? Se o reino de Deus está dentro de nós, porque esperamos que a mudança do governo vai mudar o país. Se o reino de Deus está dentro de nós, está onde que você acha que Deus quer mudar essa nação? Não sabeis vós que sois templo do Espírito, e o Espírito de Deus habita em vós? Uau, um batismo de consciência de quem somos, porque isso tem a ver. Essa aqui, quando ele mostra o sumo sacerdote Josué e o diabo à sua direita, ele está falando da reconstrução daquela casa. E por que Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Deixa eu lhe dizer algo. Preste atenção na Bíblia, e desde o início você vai ver que desde quando Deus chama Abraão, Deus destitui o primeiro e ele fica com o segundo. Por isso que Abraão tem um filho chamado Ismael. E Deus diz, não é Ismael que está a promessa. A promessa está no seu segundo filho, Isaque. Uau! E depois esse Isaque tem uma esposa chamada Rebeca, que é uma das maiores figuras da igreja na Bíblia. E ela está grávida. E ela entra no quarto porque está um barulho no seu ventre. Uma confusão no seu ventre. E quando ela entra lá, ela tem uma ultrassom celestial.
E Deus fala, tem 2 crianças aí dentro. Mas sabe de uma coisa? O mais velho, o primogênito, ele vai servir ao mais moço. Uau, difícil receber essa palavra como uma palavra de Deus. Já parou para pensar, pastor? Uma mulher que foi ensinada que a primogenitura tem a primazia, agora ela é comunicada por Deus que o que vai nascer primeiro vai servir o que nasce depois. Pois bem, esse mesmo Isaac, que tem o seu segundo filho mais novo, Jacó, Deus fala, a promessa está em Jacó. Esse Jacó tem 12 filhos, e um deles um ilustre chamado José. José tem 2 filhos, e quando o seu pai Jacó já está velhinho, ele chama Isaac, José chama Jacó, seu pai, para abençoar os seus 2 filhos, seus netos. E Jacó, velhinho já, ele coloca a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. E o José diz, pai, você já está ceguinho, você colocou a mão errada. E Jacó disse, não, deixa, que assim seja, meu filho. Porque Deus estava destituindo o primeiro para abençoar o segundo. E dessa geração de José, eles nasceram e viveram escravos no Egito. E mais tarde, quando Deus levanta um libertador chamado Moisés para tirar o povo do Egito, sai aquela geração para entrar em Canaã. A primeira geração não entra, quem entra é a segunda. Porque Deus destitui a primeira para abençoar a segunda. E lá eles constroem, depois estabelecido em Canaã, eles constroem um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. Salomão constrói uma casa ao Senhor. E essa casa Nabucodonosor, que é uma figura do diabo, destrói. E quando ele destrói, depois de muito tempo, 70 anos depois, eles voltam para reconstruir essa casa. Estamos aqui nela, nesses dias. Josué era o sumo sacerdote. Zacarias estava orientando profeticamente. E Ageu também, Ageu estava dizendo, a reconstrução, a glória dessa segunda casa, ela vai ser muito maior do que a primeira. Uau, por que isso? Porque todo o tempo, profeticamente, Deus estava ensinando sobre mim, sobre você, sobre essa casa que caiu em Adão, mas que em Cristo Jesus, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque um bebê quando nasce em Adão. Uma criança quando ela nasce em Adão. Enquanto ela está na dispensação da inocência, ela está sem juízo. Ela não está debaixo de juízo. Mas quando ela chega na adolescência, que ela começa a entrar na dispensação da consciência, começa a ver juízo sobre ela. Então quando ela aceita Jesus, que ela nasce de novo, então agora ela passa a ser uma casa do Senhor. E a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, muito maior do que a primeira. Agora entenda uma coisa, quando eles foram reconstruir essa segunda casa, ela não tinha o mesmo glamour que tinha a primeira. A primeira casa que Salomão construiu tinha muito ouro, pedras preciosas, ela tinha muita riqueza. A segunda casa, os recursos já não eram tão grandes. E como que Deus diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Por quê? Porque na glória da primeira casa de Adão, é importante que diploma você tem. É importante que nível social você tem. É importante sua classe econômica. É importante a estética do seu corpo, da sua fisionomia. Mas a Bíblia diz que na segunda casa, a glória da segunda casa, que é Cristo em vós, esperança da glória, essas coisas não têm sentido. O que a glória é que tem uma palavra aí dentro sendo gerada. A glória é que Cristo está aí dentro sendo gerada. Então não importa se para esse mundo você não tem no seu status o devido valor, mas a glória dessa segunda casa em Cristo, ela é muito maior do que a primeira. Tanto é que a glória dessa primeira casa já foi. Ela vai experimentar a terra, mas a segunda casa, Cristo em vós, esperança da glória. Agora entenda uma coisa, da mesma forma que 2 naturezas guerreavam dentro de ventre de Rebeca, e Rebeca é a igreja, uma natureza da carne, Esaú, que vem do direito de primogenitura, e uma outra natureza que é Jacó, cuja promessa está, até hoje ela guerreia, até hoje tem dentro de mim um Esaú querendo roubar o direito de primogenitura, até hoje tem dentro de mim um Saul querendo roubar o reinado de Davi. Saul e Davi falam exatamente isso, 2 governos. Deus derrubou o primeiro rei, que era Saul, e Deus exaltou o segundo, que era Davi. Por quê? Porque Davi fala de 2 governos, um governo da carne dentro de mim, que nasceu em Adão, e um governo do Espírito. O Davi representa um
governo do Espírito. É por isso que quando Saul ficava endemoniado, então Davi tocava a harpa e acalmava Saul. Isso não está falando de duas pessoas. Isso está falando que quando Adão aqui dentro está ansioso, está raivoso, está cheio de problema, quando ele adora, põe o seu espírito Davi para adorar, o Saul que está dentro de você se aquieta. Não falo de pessoas. E agora ele tem uma palavra para aquele homem. Ele viu Josué, que é uma figura de mim, de você. E aquele Josué, ele se apresenta diante do anjo do Senhor. Como eu e você um dia se apresentamos diante do anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor olha para Josué, ele diz, uau. Ele olha para os outros anjos, ele diz, uau, esse cara quer viver aqui. Esse cara quer ser um cidadão celestial. Esse cara quer viver no nosso meio entre os anjos. Só que ele olha e diz, mas ele não pode. Porque ele está com vestes sujas. E ele não pode andar no nosso meio. Então o próprio anjo do Senhor fala para os outros anjos, traga uma veste limpa para ele. Porque está falando de mim, de você. Meu novo nascimento. A Bíblia diz, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho falado sobre isso. Eu creio que precisamos de um batismo dessa consciência. Transportado do império das trevas significa dizer quando o meu espírito nasce de novo. Irmãos, o meu espírito nascer de novo é uma realidade espiritual, não é mudar de religião. Meu Deus, eu estava na igreja católica. Eu me converti na igreja católica. Só porque eu saí, porque eu fui expulso. Mas a minha experiência de novo nascimento foi lá. Eu nasci de novo, eu não mudei de religião. E sabe por que me mandaram embora? Porque eu descobri que Deus não era católico. Então eu fui parar nos braços do meio evangélico para ter uma segunda descoberta. Qual? Que Deus não é evangélico. Cara, Deus não tem religião. Deus não está nessas coisas. Ele é o Deus de toda a terra. O Deus que me deu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora eu preciso entender que eu nasci de novo. Fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um dia eu estava no inferno, morto em Adão. Meu espírito humano morto em cativeiro, de eternidade de trevas, sem possibilidade de poder sair desse lugar. E um dia a transportadora do céu chega no inferno e diz, eu quero Juscelio. E o diabo diz, ele não pode. Por quê? Porque ele tem uma dívida impagável comigo. E os anjos disseram, então tem uma notícia para você. Aqui no meu catálogo diz que ele acabou de aceitar Jesus. E o escrito que pesava sobre ele foi cravado na cruz. E nessa hora ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma realidade espiritual. Talvez para muitos ainda um título feio, um título de que ele foi um ladrão, ele foi um vagabundo, ela foi uma prostituta, seja o que for. Mas para Deus agora, filho amado, filha amada, o ser celestial, uau! Então, esse Josué recebe vestes de salvação. E o Juscelio recebe vestes de salvação. Uau! Tira-lhe os vestidos sujos. Põe-lhe o vestido novo. E a Josué ele diz, vê. Uau! Versículo 4, versículo 4. Então falando o anjo ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele Josué lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Uau! Eis que faço que passe de ti toda a tua iniquidade. Não importa o que você fez, não importa de que linhagem você veio, eu faço com que passe de ti, e eu te coloco vestes de salvação. Meu Deus, isso não é mudar de religião. Isso é uma realidade espiritual, de um novo nascimento. E que eu preciso ter consciência dele. Para quê? Para viver de acordo. Tem pessoas na igreja que não nasceram de novo, você sabia? Pessoas que mudaram de religião. Sabe?
Quando eu estava na igreja católica, eu comecei a ler a Bíblia no meu quarto e orar. Eu não tinha parente crente, eu não tinha amigo crente, eu não tinha familiar crente. Era eu, o catolicismo, a Bíblia e o Espírito. E Deus começou a me libertar daquelas coisas. Então, a fitinha do Bonfim foi embora. Então, a medalhinha do Santo Expedito foi embora. Então, a santinha que me protegia foi embora. E quando eu entrei no meio evangélico, eles queriam que levasse uma rosa ungida para casa. Eu digo, por favor, não pode. Só mudou aquela idolatria católica para uma idolatria gospel. Não, não pode. Porque se a pessoa diz, enche um copo d'água, pega uma garrafa d'água aqui, pega esse aqui, nós vamos ungir, e aqui na igreja você vai levar para casa. Isso vai representar na sua casa o Espírito Santo. E o mal não pode estar lá onde o Espírito Santo está, porque isso vai representar lá o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o governador vai num lugar, ele é convidado para uma cerimônia e ele não pode ir. Então às vezes ele manda um secretário. E quando chega naquela cerimônia, eles dizem, está aqui, não pode estar conosco essa noite, nosso governador fulano de tal. Mas está aqui representando ele, o secretário, seu secretário fulano de tal. Você entende? Quando eles dizem que aquele fulano de tal está representando o governador, ele está dizendo, gente, o governador não está aqui. Ele mandou um representante. Quando você precisa levar algo que representa o Espírito Santo para dentro de casa, você está dizendo, ele não está aqui, só é um representante. Por que eu vou levar um representante se eu mesmo hoje sou o templo dele? Então, por favor, eu já saí do catolicismo, não me devolva para esse lugar. Não me devolva. Porque eu nasci de novo. Pessoas na igreja que não nasceram de novo. Sabe, eu tive uma cachorrinha poodle e a Lulu, nós tivemos ela por 10 anos. A Formosa. Até hoje eu tenho saudade da Formosa. Não era uma vaca não, irmão, era uma poodle. E eu treinei a Formosa. Eu ia comprar pão e eu deixava a Formosa na frente da panificadora. Formosa, fica aí. E eu entrava. Podia passar um cachorro e ela não ia atrás, ela me esperava. Dizia, Formosa, senta, ela senta. Eu batia no chão, ela saltava, caía no meu colo. Eu treinei ela. Mas sabe, quando eu botava um prato de alface para ela comer, ela não tinha interesse naquilo. Ela não tinha uma natureza de coelho para responder para aquilo. Teria que nascer de novo como um cachorro na natureza de coelho para querer o alface. Quantos entende? Assim que muitos estão na igreja, foram debaixo do evangelho psicologizado, foram treinados na sua mente, dizem aleluia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, mas na hora que se dá um prato de comida, ela não tem uma natureza que responde para aquilo. É preciso nascer de novo, ter uma natureza que responde para aquilo. Tenha consciência que nasceu de novo, mas saber que a sua alma, a sua mente, essa não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o seu espírito. Sabe, você é um celular que caiu na água em Adão, mas que pelo novo nascimento recebeu um chip novo. Então agora hoje ele funciona, algumas funções em Adão aqui, mas o chip original seu está aqui. Sabe, aqui não tem Wi-Fi, mas aqui tem. Aqui você não se conecta, mas aqui você se conecta. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, se viveis no Espírito, andai também no Espírito. Por quê? Porque você pode viver no Espírito. Quem vive no Espírito? Todo mundo que nasceu de novo já vive no Espírito. Porque nasceu de novo, mas não necessariamente anda no Espírito. Por isso que Paulo diz, Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você pode nascer de novo, ver o reino, mas não entrar no reino. Porque para entrar no reino é preciso nascer da água e do Espírito. Sabe, a água da palavra e o Espírito de Deus, foi isso que engravidou Maria. E no princípio ele era o verbo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então a palavra e o Espírito fecundaram o ventre de Maria e nasceu Cristo. É isso que acontece, o Espírito e a palavra em mim, fecunda Cristo em mim. Então já não sou mais eu que vivo, só que eu preciso entender. A Bíblia diz que hoje eu tenho a mente de Cristo. Quantos estão comigo? O que é ter a mente de Cristo?
Quem é a mente de Cristo? A mente de Cristo é o meu espírito humano nascido de novo. Vou repetir isso. A mente de Cristo é meu espírito humano nascido de novo. Por isso que você pode ter a mente de Cristo, mas não tem os pensamentos de Cristo. Sabe? Quando nasce um bebezinho na sua casa. Sabe quando a Sarinha nasceu, quando a Isabel nasceu? Elas nasceram com a minha mente. Uma mente humana. Mas elas não tinham o meu pensamento. Elas não tinham o meu pensamento. Elas só tinham a minha mente. Mas agora eu podia ensiná-las. Sabe por que eu podia ensiná-las? Os meus pensamentos. Porque elas têm minha mente. Então não tentei ensinar elas a miar, a cantar como canta um curió. Por quê? Porque ela não tinha mente de passarinho, ela não tinha mente de gato. Ela tinha mente de humano. Então agora ela pode aprender sobre as coisas do humano. Você pode ter a mente de Cristo, mas não ter os pensamentos de Cristo. Como muitos na igreja. Tem a mente de Cristo, nasceu de novo, mas não tem os pensamentos de Cristo. Vamos imaginar que o pastor Marcelo e a pastora Clarice, eles têm um bebê. E eles dão um bebê para mim, para a Lulu cuidar, criar. E nós vamos criar esse bebê. Depois de 12, 13 anos, nós temos um bebê que vai responder, que vai ter uma vida, um hábito, um pensamento e um estilo de vida totalmente de Juscelia e Luciana, porque nós os criamos. De nascimento, são filhos de Marcelo e Clarice, mas de comportamento e atitude e criação são filhos de Juscelia e Luciana. Porque é por isso, tem muitos homens e mulheres de Deus, que de nascimento são filhos de Deus, mas de criação são filhos desse mundo. Porque você é filho de quem você nasce, mas se torna filho de quem te cria. Por isso não basta nascer de novo, é preciso ser criado pelo Espírito e pela palavra. Porque eu tenho a mente de Cristo e agora eu devo ter os pensamentos de Cristo. Para que não nos amoldemos a esse mundo. Para que então possamos pensar sobre as coisas que vêm do alto. Falar sobre as coisas que vêm do alto. Ver, faça com que passe de ti toda a sua iniquidade. Ele teve uma experiência de nascer de novo. Sabe de uma coisa? Esse homem, Josué, ele não pediu para ser salvo. Ele não pediu para estar ali. Ele não pediu para trocar vestes. Já parou para pensar nisso? Eu gostaria que você pensasse sobre isso agora. Leia o versículo 5. Você está com a sua Bíblia aberta ainda nesse lugar? Eu gostaria que você lesse o versículo 5 comigo. Vamos ler o 4 só para nós não perder o engate das coisas. Versículo 4. E falando o anjo, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Versículo 5. E disse eu, está aqui na parede, irmãos. E disse quem? Uau, por favor. E disse eu quem? Zacarias. Quantos estão comigo nessa experiência? Zacarias, o profeta, o homem. Deus envolve ele numa experiência que está o anjo do Senhor, o sumo sacerdote Josué e o diabo. E quando o céu olha para aquele homem, Josué, o céu atraiu aquele homem. O céu percebeu que ele estava com vestes sujas. O céu sentiu a necessidade de trocar-lhe as vestes. O céu providenciou a troca das vestes. Nada veio de Josué. Por quê? Porque é assim que acontece a minha salvação. Eu não senti vontade de ser salvo. O próprio céu me atraiu. Está escrito: não fosse vós que me escolhestes, eu escolhi a vós.
O próprio céu me atraiu. O próprio céu percebeu que eu não tinha veste de salvação e o próprio céu providenciou. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Agora, e disse eu. Uau! Essa fala não vem do céu. Essa fala vem da terra, do homem chamado Zacarias. Ele é o único humano de verdade que está ali, naquela experiência onde todos são figuras espirituais. E ele disse: põe-lhe também um turbante limpo sobre a sua cabeça. Uau! Por favor, eu gostaria da sua atenção. Os anjos não sentiram necessidade de trocar o seu turbante. Foi Zacarias. Entenda uma coisa. Quando ele foi trocado as vestes, Zacarias olha aquilo e diz: uau, Senhor, trocar as vestes do Juscelio. Está com vestes de salvação. Era um homem pecador, e ainda que seja, mas tem vestes de salvação. Tem seu nome escrito no livro da vida. É templo do Espírito Santo. Vai ressuscitar entre os mortos. Vai reinar com Cristo. É mais do que vencedor. Pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Está abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Uau! E quando ele acaba de falar isso, ele olha para o anjo e diz: por favor, Senhor, dá para trocar o turbante também. O que é o turbante? O turbante era uma mitra que eles chamam, que era um turbante que ia sobre a cabeça do sumo sacerdote, escrito em letras de ouro: santidade ao Senhor. Sabe o que esse homem Zacarias estava dizendo? Senhor, vem cá um pouquinho, meu irmão. Como é que é seu nome? Renan. O Senhor fez uma obra de salvação, colocou vestes novas. Cidadão celestial, tem o nome escrito no livro da vida, templo do Espírito Santo. Só que Zacarias olha e diz: uau, anjo, tem que trocar também o turbante dele. Porque ainda que o céu tenha feito isso tudo sobre ele, se ele não mudar a mente dele para viver de acordo com o que o céu fez, ainda que o céu tenha feito tudo, ele vai continuar vivendo como se o céu não tivesse feito. Quantos estão comigo? Porque o espírito estava morto e nasceu de novo. Porém a mente precisa ser renovada. Agora entenda uma coisa: isso não foi um clamor do céu, isso aqui foi um clamor da terra. Por quê? A salvação Deus já providenciou. Agora o desejo de renovar a mente precisa ser um clamor seu. Isso não vai vir de Deus. Só que quando Zacarias clama, o anjo não diz: então Zacarias troca. Não, o anjo troca. Porque o céu vai renovando a sua mente na medida que você decide ter interesse sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu nasci de novo na igreja católica. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu rezava a Ave Maria. Eu tinha um terço enrolado no meu braço. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Isso te escandaliza? Eu estava lá. E eu tenho amigos até hoje lá, depois de 23 anos, orando em línguas, com o terço enliado no braço. Mas eu disse: eu preciso pegar o Espírito e a palavra. Você não tem noção. Eu nunca, por 26 anos de idade, me lembrava de dormir sem rezar uma Ave Maria. Quando eu li na Bíblia, dentro do meu quarto, só há um mediador entre Deus e os homens. Aquela noite que eu decidi não ler a Ave Maria, ficar com a Bíblia, aquela noite eu não dormi. Sentimento de culpa, porque o apelo de mãe é um apelo muito forte. Mas eu decidi ficar com o Espírito e com a palavra. No outro dia cheguei para os meus irmãos e mostrei aquilo. De tantos que tinham lá, uns 4 ou 5 abraçaram. Outros me condenaram. Estava dizendo que Jesus não queria porque eu estava renegando a mãe dele. Eu disse: não estou renegando a mãe. Eu só estou escolhendo ficar com o que está escrito. E fui renovando a mente e eu saí de lá. Acabei tendo que ser expulsa. Aí um grupo de evangélicos tentou me ajudar. Quando eu saí, saímos num grupo juntos. Então um grupo tentou nos ajudar. Disse: não, agora nós vamos ensinar vocês como servem a Deus.
Porque nós ficamos no limbo. Para a igreja católica nós éramos excomungados e para os evangélicos nós éramos idólatras. Então eles tentaram nos ajudar. Sabe o que aconteceu? Em 30 dias, nós homens estávamos tudo de terno e gravata. E fomos arrancando os batons, os brincos das nossas esposas, colocando saia, pantalona, tiramos a base, tiramos o batom, tiramos o rímel, deixamos elas feias demais. Mas agora elas estavam santas. Só que eu quis ir mais. Eu comecei a renovar minha mente pela palavra, então me desvencilhei daquilo. E outro grupo pareceu ser mais espiritual, nos abraçou e devolveu o brinco, devolveu o batom, o cremezinho, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Mas daí começaram a ver demônio em quadro, demônio em planta, demônio em tudo, e fomos nos desvencilhando deles, renovando a mente. Porque ainda que o céu tenha feito tudo daqui para baixo, se a mente não for renovada, fica cativo tudo que aqui está. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala, que quanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo. Então, nós temos aqui o menino, e nós temos aqui o rei. E nós temos aqui o escravo. É disso que Jesus está falando. Nós temos aqui o filho do rei, mas ele ainda é uma criança. E o rei tem muitos carros importados, caminhonetes. E isso, ele é herdeiro. Ele já é dono hoje, mas não pode dirigir ainda. Por quê? Não pode desfrutar disso. Por quê? Porque é uma criança ainda, é menino. Já o escravo é adulto. O escravo do rei é adulto. O empregado, ele poderia. E por que não desfruta? Porque não é filho, não é herdeiro, é escravo. O rei tem muitas contas correntes, vários cartões de créditos. Tudo isso é do herdeiro. Ele é dono de tudo, mas o rei não pode dar para ele usar. Por quê? Porque ainda é menino. Já o escravo é adulto e não pode também usar. Por quê? Porque não é filho, não é herdeiro. Então, é disso que Paulo está falando. Ainda que o herdeiro, filho, se ele for menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está dizendo que aqui tem um filho de Deus, aqui tem um rei Jesus, e aqui tem um ímpio. Se esse herdeiro ganhou veste de salvação, ele tem toda a herança do Pai em Cristo Jesus. Só que se ele tiver uma mente infantil, espiritual, ele nada vai diferir do escravo. Sabe, o escravo vai lá na cena, joga na cena na raspadinha. O menino vem no gasofilácio, dá alguma coisa para Deus devolver maior para ele. O escravo está ansioso, porque não vai pagar as contas do mês. E o menino está lhe dizendo: Deus, se o Senhor não pagar essas contas, eu não vou mais na igreja. O que esse homem precisa fazer para tomar aquilo que é dele? Nascer de novo? Não. Se tornar filho? Não. Ele precisa crescer para assumir o que já é dele por herança. Precisa renovar sua mente. Quando ele nasceu de novo, Deus aqui fez esse homem um provedor, mas se aqui ele ainda é um pedinte, não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Se quando ele nasceu de novo, Deus colocou aqui dentro dele um espírito livre acima das ofensas, mas se aqui ele ainda é um homem ofendido, é preciso renovar a mente. É preciso se posicionar aqui, de acordo com o que já foi feito aqui. Agora aqui é um clamor que tem que vir da terra. O quanto que você quer. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu pastor. É preciso renovar a mitra. É preciso renovar a mente. É preciso crescer na fé. É preciso desenvolver o seu cristianismo. É preciso desenvolver. Você é uma casa espiritual. Agora deixa eu te falar, por favor, o que nós estamos aqui? O que vimos aqui?
nós estamos vendo o retrato de uma oposição à reconstrução de uma casa do Senhor. Porque o contexto é esse. Quando eles estavam reconstruindo aquela casa física, a segunda casa, veio muita oposição. É por isso que ele mostrou a visão que o diabo está no lado. Deixa eu falar algo para você, se você receba isso no seu espírito. Quando o diabo, vocês são casados? Quando o diabo ataca o seu casamento, não é o seu casamento que ele quer. Quando o diabo ataca as suas finanças, não é as suas finanças que ele quer. Quando o diabo ataca o seu ministério, não é o seu ministério que ele quer. Quando o diabo ataca ministério, finanças, casamento, tudo que ele quer é parar a reconstrução que Cristo começou nessa casa. O que ele quer parar é a reconstrução. Que essa casa se desenvolva. Que essa casa progrida. Nós lutamos contra Satanás sobre os seus ataques de coisas que o diabo, ele só tem uma intenção: parar a reconstrução que ele começou aqui. Mas aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, e as portas do inferno não vai prevalecer. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas ainda vêm na igreja, mas já parou a reconstrução. Entenda uma coisa: eu e você somos uma casa em reforma. E você sabe, é horrível reformar uma casa morando dentro. Quantos sabem o que eu estou falando? Sabe o que acontece? Quando você reforma uma casa morando dentro, uma das coisas que acontece é que parece que nunca está limpo. Nunca parece que está limpo. Você limpa e está sempre sujo. Se você tem esse sentimento, você é uma casa em reconstrução. Porque se santifica e parece que está sempre pecador. Você é uma casa que está em reconstrução. Porque esse é o processo. Quando você está numa casa em reforma, o pedreiro não quer saber se você ficou até as 5 horas da manhã acordado com seu filho com febre. 7 horas da manhã ele está com o martelo batendo ali na sua cabeça. E sabe de uma coisa, você ainda paga. Você ainda está pagando. E além de você estar pagando, você fez um orçamento, separou um dinheiro, botou 30% a mais, porque sabe que sempre passa, e nem chegou na metade, já foi o dinheiro mais o 30%. Quantos sabem o que eu estou falando? E por que você continua reformando, mesmo pagando, com todo aquele desconforto? Eu vou falar por quê. Porque um dia, você sentou numa cadeira, pegou uma folha de sulfite e você desenhou a casa do jeito que você gostaria que ela ficasse. E por causa disso, você se submete a todos os desconfortos da reconstrução. Por isso, se eu não tenho uma visão clara de como vai ficar a casa, eu desisto no caminho com a reforma que ele está fazendo. A intenção do diabo sempre é parar a reconstrução dessa casa. É preciso renovar a mente. É preciso desenvolver a sua vida cristã. A Bíblia, quando fala de você orar em língua, sabe o que ela diz? Edificai-vos no Espírito. O que é edificar? A palavra edificar vem de edifício. Você é uma casa espiritual que você está se edificando. Muitos homens e muitas mulheres de Deus vão para a igreja, mas a casa já não é mais uma casa em reforma, é uma casa abandonada. Por quê? Porque pararam no processo, pararam de renovar a mente. Vou concluir falando uma coisa. Sabe quando você lembra do rei Davi? Um dia o rei Davi,
Era tempo de ir para a guerra e ele não foi para a guerra. Ele estava muito bem, obrigado. Davi, quando estava debaixo de perseguição, Davi guerreava. Davi, quando tinha gigante para derrubar, Davi guerreava. Mas agora que Deus tinha abençoado Davi, ele estava numa condição relativamente confortável. Ele parou de guerrear. Era o tempo dos reis sair para a guerra e ele não foi. Ele ficou em casa. E como porque ele parou de guerrear, ele tomou um banho, ele dormiu um soninho da tarde, depois do almoço. E quando ele vai para o terraço, ele vê uma mulher tomando banho. Agora importa dizer que aquilo não era um hotel. Era a casa do seu vizinho. Aquela mulher não estava hóspede ali. Aquela mulher morava ali. Ela sempre tomou banho ali. E Davi nunca viu. E agora Davi vê. Porque quando você para de guerrear, você começa a enxergar coisas que sempre tiveram no seu lado, mas Deus nunca abriu seus olhos para ver, e vocês nunca teve olhos para aquilo ali. Pastor ruim sempre teve. Igreja ruim sempre existiu. Quando a gente para de guerrear, a gente começa a enxergar coisas que sempre tiveram no nosso lado, mas a gente não tinha olhos para ver. Precisamos renovar a mitra. Precisamos renovar a nossa mente. Uma mitra nova. Queremos uma mitra nova, Senhor. Queremos renovar, desenvolver a fé cristã. Por favor, meus irmãos, nós vivemos tempos de ideologias. E nós não temos, irmãos, deixa eu dizer, nós temos filhos que estão em casas, filhos inclusive de líderes, que aos seus 16, 17 anos vão para uma universidade. E depois de 6 meses ali voltam para casa dizendo para o pai e para a mãe que são ateus agora. Como pode, gente? Me pergunta como pode. 6 meses, um professor endemoniado, 2 vezes por semana, por 6 meses, de 1 hora, conseguiu colocar mais coisa dentro daquele jovem, e que por 17 anos ele em casa com seu pai e sua mãe crente, na igreja. Tem alguma coisa errada aí. Volta para casa dizendo que é ateu. Volta para casa dizendo que homossexualidade é a diversidade que precisa ser aceita. Como, irmãos? Diversidade vivo eu, que sou homem e casei com uma mulher. Como que homo já está falando? É igual, não é diverso. Precisamos renovar a nossa mente. Os dias que vivemos hoje são dias difíceis. Sabe, alguém me falou, pastor, a igreja não tem mais poder. Nunca mais demoniado na igreja, irmãos. O demônio que nós lutamos hoje, ele não cai. O demônio que nós lutamos hoje, ele não cai. Porque o demônio que nós lutamos hoje não é algo que nós lutamos com o demônio nas pessoas, mas em nós. Quantos aqui tem mais de 5 anos de fé? Aleluia. Quantos aqui tem pelo menos 10 anos de fé? Levanta a mão. Eu te pergunto, eu tenho mais 10 anos de fé também. Eu conheço mais de Jesus hoje que já conhecia 10 anos atrás. Eu amo mais Jesus hoje que já amei 10 anos atrás. Mas está mais difícil orar hoje do que orar 10 anos atrás. Está mais difícil estar animado com a igreja hoje do que há 10 anos atrás. Porque com esse tipo de demônio que estamos lutando. A guerra que está em nós. Muitos de nós estamos ficando mais duro. Estamos dizendo que estamos ficando maduro. Maduro é uma coisa, mais dura é outra. Porque quem amadurece não perde o fogo, fica mais brando, mais macio, mas não perde o fogo. Não perde a paixão. Porque os demônios que nós lutamos hoje, é guerra aqui. Sabe quando falaram para Jesus expulsar um demônio que
uma pessoa estava endemoniada e os discípulos não conseguiram expulsar, e ele disse: escuta, perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. E depois Jesus fala: olha, esse demônio você não expulsa senão com jejum e oração. Então a igreja resolveu jejuar e orar para expulsar o demônio. Mas Jesus disse que eles não expulsavam o demônio por causa da pequena. Então jejum e oração não é uma receita para expulsar demônios, mas para arrancar a incredulidade que há em nós. Jesus estava dizendo: se você jejuar e orar, vocês vão expulsar uma casta que está em vocês, e aí vocês vão ganhar poder para expulsar aquela casta que está nele. Porque as guerras que vivemos hoje não pode atrofiar. É preciso trocar a mitra. Olha aqui para mim, crente. Muitos de nós estamos perdendo algumas batalhas porque estamos lutando hoje com as armas que nos deram vitória no passado, mas não são suficientes para nos dar vitória hoje. Por isso precisamos ter nossa mitra renovada, meu pastor, para que aqui esteja de acordo com o que Ele fez aqui dentro. Fique de pé comigo um pouquinho. Eu nem olhei no relógio para não me sentir culpado. O desenvolvimento da fé cristã. Pensamentos renovados. Eu estava pregando na nossa convenção esse ano, e o Senhor me conduziu a uma realidade. Porque Deus está fazendo alguma coisa com os jovens, irmãos, nessa nação. Sabe? Alguma coisa Ele está fazendo com alguns jovens. Deus está visitando os jovens. E eu disse: Deus, eu não quero perder, eu preciso me conectar com isso. E o Senhor me levou à experiência do povo de Deus quando saiu do Egito. Porque Caleb, a Bíblia diz que quando ele estava lá, aos seus 80 anos de idade, ele disse: eu quero meu pedaço de terra aqui dentro de Canaã. Porque eu entrei aqui, eu tinha 40 anos de idade, e com a mesma disposição que eu entrei aos 40 anos, eu estou agora aos 80. Sabe o que me fez pensar, pastor? Se Caleb entrou com 40 anos, e Caleb foi a geração que não morreu, quem entrou foi a outra geração, então entrou uma geração de jovens. Porque quem tinha a idade de Caleb morreu. Foi uma geração nova que entrou em Canaã. Então o Senhor me fez entender uma coisa. Caleb aos 80 anos dizia: eu estou com o mesmo vigor dos 40 quando eu entrei aqui. Sabe quem é que vai tomar Canaã? Uma geração nova, conectada com uma geração que não envelhece, que renova a sua mente, que não se desconecta de uma geração que vem. Tem uma geração de jovens vindo aí. É uma geração que não envelhece, conectada com uma geração de jovens. Sabe o que eu acredito, meu querido? Eu acredito que o filho pródigo saiu de casa, porque o filho pródigo deu uma olhada para o irmão mais velho, e ele pensou assim: se esse aqui é o meu futuro, eu prefiro ir para o mundo. E assim acontece ainda hoje na igreja. Alguns jovens olham e pensam: meu Deus, o meu futuro é isso aí. Quando olha para o irmão mais velho, ele diz: o meu futuro é isso aí, eu prefiro ir para o mundo. Só que aquele jovem já tinha experimentado algo do pai, e um dia, num bagaço, ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, havia um grande risco ali, meu pastor. Sabe qual é? Era o risco dele encontrar o irmão mais velho antes de encontrar o pai. Por isso, se o filho pródigo voltar, saia da frente e deixa ele encontrar o pai. Não atrapalha. Vamos renovar nossa mente. Tem uma geração de jovens chegando, tem uma geração de jovens se movendo. Meu irmão, eu estou com 48 anos. Pensa se eu gosto dessa barulheira, dessa bateria.
Meu Deus, a minha vontade é arrancar o prato. É muito barulho na minha cabeça. Porque eu já estou ficando velho, já tem som que me incomoda. E Deus diz assim, não estraga, é o prato dos meninos. Eu digo, então toca isso. Toca. Renova a sua mente. Renova a sua mente. Troque a mitra. Assuma o que Ele já te deu. Levante as suas mãos. Renove a sua mitra. Vamos ministrar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja neste lugar. Santificado seja. Venha teu reino na terra, como no céu. Venha teu reino na terra, como no céu. Renovamos as nossas mentes em Ti, Senhor. Buscamos, Deus, pensamentos renovar a mente, atualizar a mente. Por favor, quando temos a nossa mente atualizada com o céu, então compreendemos as coisas diferentes. Quando renovamos a nossa mente, uma das coisas que acontece, que não deu tempo para nós entrar, senão entraríamos num texto que nos daria mais clareza sobre isso. Mas quando renovamos a mente, já não clamamos mais por coisas que são nossas. Já começamos a clamar por coisas que são os clamores do céu. Deixa eu tentar explicar isso. Ana queria um filho, quantos lembram?
Ana queria um filho. E Ana tinha uma necessidade, a necessidade de um filho. Porque Ana estava sendo inferiorizada por Penina, que tinha filho. E ela não tinha filho. E aquilo começou a ficar ruim. E ela ia para o templo uma vez por ano. E ela disse: Senhor, eu preciso de um filho. Penina, minha concorrente, tem filho. E isso abala as minhas estruturas. Por favor, me dê um filho, Senhor, eu preciso de um filho. E Ana começou a adorar no templo. E daqui a pouco Ana começa a chorar. E ela entra em adoração e ela começa a chorar. O sacerdote Eli, que estava desviado, ele chega ali e ele diz: essa mulher está chorando. Agora entenda, irmãos, muita gente ia no templo chorar. Só que essa mulher começou a adorar e ela mudou o tipo de choro dela. E aquele sacerdote disse: essa mulher está bêbada. Essa mulher está bêbada. Agora me responda: qual é a próxima vez na Bíblia que pessoas são confundidas com bêbados? É na descida do Pentecoste. Porque quando você chora o choro de Pentecoste, o sacerdote desviado diz que você está bêbado. Ele não reconhece esse choro. Por que ela mudou o choro dela? Porque ela não estava mais pedindo o seu filho. Porque ela não estava mais clamando pela sua necessidade. Ela estava ali: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Era a necessidade de Ana. Mas de repente ela começa a ouvir pela adoração um outro choro. E ela se uniu com outro choro e com outro clamor, que não era o dela, que era um choro do céu e era um clamor do céu. Por quê? Porque o sacerdote daquela época estava desviado. E ela começou a dizer: Senhor, eu quero um filho. E ela ouviu o céu dizendo: Ana, eu quero um sacerdote. Senhor, eu quero um filho. E o céu dizia: Ana, eu quero um sacerdote. De repente Ana começa a mudar. E Ana dizia: Senhor, eu quero te dar um sacerdote. Senhor, eu quero te dar um sacerdote. Já não era mais o seu choro, já não era mais o seu clamor. Era um choro do céu, era um clamor do céu. Já não era mais as suas petições, das suas necessidades. Agora ela estava linkada com uma necessidade do céu. Quantos de nós temos uma lista de pedidos sobre as nossas necessidades? Mas Deus está querendo fazer algo na terra. Deus está querendo fazer algo na terra, e busca homens e mulheres que possam clamar o clamor do céu. Você já percebeu o quanto que os homossexuais eles têm atacado a igreja? Não se sinta ofendido, porque Deus sabe como Ele faz quando quer que a igreja ore por aquilo que Deus quer que ore. Então, entenda o clamor do céu. Saia das suas próprias necessidades. Renove a sua mitra. Mitra renovada. É um choro de bêbado. O sacerdócio desviado não compreende esse choro. Mente renovada. Dá uma cutucada no seu irmão. Diga: por favor, troque a mitra, porque ele já trocou as suas vestes. Ele já trocou as suas vestes. Troque a mitra, porque ele já trocou as suas vestes. O novo nascimento já está aí dentro. Há algo do céu assim. Olha aqui para mim. Não queira ser um crente normal, por favor. Eu já tentei ser um crente normal. Muitos aqui de nós entramos em angústias e desgosto. Sabe por quê? Porque nós somos intensos. Quem andou no pecado aqui andou intenso. Quem andou nas trevas andou intenso. E agora com Deus está andando raso. Você foi feito para andar intenso. Então você entristece quando anda no raso. Então mergulha. Mergulha. Eu já tentei ser um crente normal, mas é uma questão de lógica, não dá. Pense comigo. Uma pessoa que crê num Deus que ela não vê,
acredita que vai morar num céu que não sabe onde é e fala uma língua que não entende. Não é normal. Então não queira ser normal. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu não entendo quando eu oro em línguas? E o Senhor respondeu: porque se você entendesse, você não orava. É por isso que eu tirei o entendimento de você. E alguém perguntou para o David Robertson: mas a oração em línguas é uma oração espiritual e o diabo é espírito, será que o diabo não entende? E o David Robertson respondeu: se Deus escondeu de você que é filho, vai mostrar para o diabo, rapaz. Por isso que quando você ora em línguas, você ora a oração que você não oraria se você soubesse que estaria orando. Por isso que a Bíblia diz que eu não sei orar como convém, sabe? Às vezes eu dobro o joelho. Eu dobro o joelho e eu começo a orar pelo meu casamento. Eu digo: Senhor, muda a Lulu. A Lulu está meio arrogante, Senhor. Ela não está entendendo o meu chamado. Deus, quebranta o coração da Luciana. E de repente me falta palavras, eu começo a orar em línguas. Aí o Espírito Santo entra e começa a orar e diz: Senhor, quem tem que mudar é ele. Quebra a ignorância desse homem que não enxerga a mulher que tem. Quando você ora em línguas, você ora a oração que você não oraria se você orasse. Por isso, caminhe no Espírito. Você vive no Espírito, ande também no Espírito. Você já nasceu de novo, você tem uma natureza que responde para isso. Você só está com seu paladar intoxicado. Aleluia, é muita batata frita, muito fast food. Deus está dizendo: Daniel, fica com a verdura, fica com os legumes, Daniel. Fica aí, porque quando chegar a hora da fornalha, você suporta. Quando chegar a cova do leão, você suporta. Oh! Você renova a sua mente, você não vê mais como a terra vê. É isso que muda. Os discípulos de Emaús vinham tristes, cabisbaixo. Jesus chegou no lado deles: o que aconteceu? E eles falaram: ah, você não sabe da última notícia? Você é o único forasteiro que não sabe da última notícia? Aquele homem que nós pensávamos ser o libertador de Israel, os nossos pais mataram eles. Os judeus, os sacerdotes mataram ele. Essa é a última notícia que tem. E você está fora, não tá atualizado. E Jesus disse: essa é a última notícia da terra. Deixa eu contar a última notícia do céu para vocês. A última notícia do céu é que ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou e está aqui batendo um papo com vocês. Quem não renova a mente vai ter sempre a última notícia da terra. Você, quando muda a mente, sua visão é diferente. Sabe, o filho pródigo saiu de casa. E o filho pródigo ia até naquela parede, final da parede branca lá, com os porcos, e ia voltar. Quando ele saiu de casa, o pai chorou. Mas o pai disse: vai, filha, você precisa viver as suas experiências, então viva. E ele foi. Todo mundo que estava junto com o pai, cada quilômetro que o filho pródigo andava, eles diziam: está 1 quilômetro mais longe, pai.
Andava mais de 1 quilômetro, está 1 quilômetro mais longe. Isso é para aqueles que vinham para o pai, que sabia que ele ia bater lá e ia voltar. Cada 1 quilômetro que ele andava, o pai dizia: está 1 quilômetro mais perto. Que andava mais, tá mais 1, porque o pai estava fazendo a conta da volta. Porque quando você olha com os olhos do céu, com a mente renovada, você vê diferente. É preciso renovar a mitra. Sabe, tem 3 movimentos do Senhor na vida de um homem. Tem coisas que Deus faz para mim, Deus faz para você. É coisas que Deus te dá, são mimos do Senhor. Tem coisas que Deus faz por mim. Não faz para mim, faz por mim. Deus dá coisa para as minhas filhas e para algumas pessoas por minha causa. Mas tem coisas que Deus faz em mim. E quando que Deus faz em mim? Quando Ele não faz para mim, não faz por mim, Ele está fazendo em mim. É uma maneira diferente de você ver as coisas. Por quê? Porque Ele quer aumentar o vasilhame. Ele está mexendo no odre para não derramar o vinho novo que está vindo. Sabe, uma vez eu pensei: Deus, eu servia um líder. Eu disse: Deus, ele era tão bom. Se eu pareço, porque ele mudou tanto. E eu disse, com o tempo, nós entramos num período de oração em línguas. Eu lembro, até que o Senhor falou: meu filho, ele não mudou, ele continua o mesmo, é que você mudou. É que você mudou. Quando você muda, a sua visão muda. Porque o que determina o que você vê é o lugar que você está. O lugar que você está determina o que você vê. Por isso que a Bíblia é sempre toda carregada de mudanças de território. Deus diz: olha, vou tirar você daqui e vou levar para uma terra ali. Toda revelação, ela tem uma proposta: arrancar você de um lugar em Deus para levar você para um outro lugar nele. Por isso que cada vez que temos uma revelação e não nos movemos, algo morre dentro de nós. E corremos o risco de viver do que sabemos e não mais do que temos. Por isso é preciso se demover de lugar. É preciso se deslocar. Quantos estão comigo? Sabe uma coisa que está acontecendo nessa casa, pastor? É que Deus abriu um Wi-Fi aqui. Eu percebo isso. Eu não entendo nada de internet, mas uma coisa que eu aprendi era fazer o Ctrl+C ou Ctrl+V, que é colar e copiar. Sabe, tem um Wi-Fi aberto nessa casa ministerial aqui. Uma noite como essa tem um Wi-Fi aberto. Todo mundo pode acessar. Sabe de uma coisa? Todos aqui, de uma forma ou de outra, copiam. Só que eu aprendi uma coisa: muitos fazem, muitos copiam, mas pouco saem desse ambiente e vão para casa colar. E eu aprendi que quando você copia, se você demora muito para colar, quando você vai colar não está mais, se perde no sistema, não é assim? Quando Deus abre um Wi-Fi, copia, leva para dentro do teu quarto e cola. Sabe por quê? Porque vai ter dias de céu de bronze, vai ter dias difíceis, que não pega sinal, que não libera Wi-Fi ali. E você sabe que pode acessar uma solução, mas você não tem Wi-Fi, não tem um sinal. E quando todos gritarem: e agora? Você vai dizer: eu posso ajudar. Como? Não tem Wi-Fi aqui. Não tem, mas quando teve, eu fui para o meu quarto e colei. Já está aqui no meu sistema, vou abrir e vou usar. Então, copia, mas cola. O tempo da visitação é o tempo de você colar. Amém? Sabe, eu tenho internet no meu telefone. E eu tenho 2 filhas. Irmãos, elas vivem muito perto de mim. Um pouco porque me amam, outro pouco porque sempre quero o sinal do meu celular, do sinal da internet.
Porque tem uma coisa que, como é que chama? Que a gente libera o acesso. E a gente se forma um roteador ali. Amém. Por algum tempo, Deus se coloca de perto de pessoas que te liberam acesso, que funcionam como roteador. Mas por favor, muda a mente, cria o teu acesso. Cria o teu acesso. Os pastores querem liberar você para você ser um roteador. Cresça. Cresça. Desenvolva. Cria a tua senha. O teu reino. Vem cá, meu pastor. Nossa fé está no nosso Deus. Se